E aí, pessoal, voltamos então com a Lei 9784 na tela e agora falar dos interessados. Quem que é interessado em participar do processo? Quem pode estar nessa condição de interessado e participar do processo? Então fala aí no artigo 9. São legitimados como interessados no processo administrativo, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que inicie o processo como titular de direito ou interesse individual ou no exercício do direito de representação. Então, tanto pessoa física ou jurídica pode participar. Produção, bota um slide em branco depois desse aqui para mim, quando eu falo com o pessoal. Então, cuidado aqui, viu? Porque eles botam em prova. Somente pessoa física pode participar do processo? Não. Pessoa jurídica, uma empresa também pode. Olha aqui comigo. Imagina que eu tenho um parque que tem o Estado interesse em transformar esse parque em uma área que seria uma área residencial. Tem interesse. É um parque, tá? Só que aí, nesse parque, já existe o dono de um quiosque, que é o quiosque X, que é um empresário que tem uma empresa naquele quiosque. Tem um restaurante, que é o restaurante Y, que é uma outra empresa. Tem um ambulante, que é o ambulante Z, que ele é autorizado a ter ali a vender água de coco nesse parque. Então, o que vai acontecer? Tanto o ambulante, que é pessoa física, quanto o restaurante, o outro quiosque, que são pessoas jurídicas, podem participar do processo, que vai resultar ou não na transformação do parque em área residencial. Então não é só pessoa física, não. Pessoa jurídica também pode participar, tá bem? 2. Aqueles que, sem ter iniciado o processo, têm direito ou interesse que possa ser afetado pela decisão a ser adotada. Então, qualquer pessoa que tenha direito ou interesse que vai ser afetado pode ser interessado em participar do processo. Olha aqui, imagina que nesse parque eu tenha uma pessoa que nem mora ali perto, mas essa pessoa constantemente pratica corrida nesse parque. Outra pessoa passeia com o seu cachorro nesse parque, que o cachorrinho... Outra pessoa passeia com o seu cachorro nesse parque, tá? Constantemente. Então, nesse caso aqui, ela é interessada. A decisão final vai afetá-la? Certamente. Ela não poderá mais passear porque ali vai se transformar possivelmente em uma área residencial. Então, ela é interessada, ela pode participar desse processo sim, tá bem? Quem mais é interessado? As organizações e associações representativas no tocante a direito e interesse coletivo. Direito e interesse coletivo. Pessoal, direito e interesse coletivo são pessoas que têm um interesse comum e você consegue identificar quem que é o destinatário. O destinatário é determinado. Então, o interesse coletivo são pessoas que têm uma ligação entre si e você consegue determinar quem são aquelas pessoas. Por exemplo, vamos imaginar que nesse parque aqui, como eu falei, tenha lá a Associação dos Donos de Quiosques e Restaurantes e Ambulantes do Parque. Então, a associação que chama Akira, por exemplo, Associação de Donos de Quiosques, Restaurantes e Ambulantes do Parque. Essa associação, ela representa toda essa categoria. Dono de quiosque, de restaurante e ambulantes do parque. Então, essa associação que representa eles pode participar do processo. Talvez a própria pessoa física, o dono do quiosque, não vai participar, mas a associação representa o interesse desses interessados, que são titulares de direito coletivo. Tem uma ligação comum entre eles e você consegue determinar quem vai ser o interessado naquela situação, que são todos os donos de quiosques, ambulantes e restaurantes desse parque aqui. Fechado? E também, olha só, pessoas ou associações. Então, tanto pessoas quanto associações legalmente constituídas, quanto a interesses, quanto a direitos ou interesses difusos. Então, uma pessoa ou associação que representa titular de interesse difuso
pode participar do processo administrativo. Direito difuso é um tipo de direito em que os destinatários não são identificados. Porque eles são ligados por uma situação, só que você não consegue determinar quem vai ser o atingido. Quer ver um exemplo? Direito ao meio ambiente saudável. Quem que é o titular desse direito? Não conseguimos determinar de forma precisa. É toda a coletividade, não é? Toda a coletividade não é titular de um direito ao meio ambiente saudável? Então é um direito difuso. Olha a diferença. Não vão perguntar na prova, só para você entender. Direito coletivo tem uma relação entre eles e você consegue determinar quem vai ser atingido. Direito difuso tem uma situação fática que liga essas pessoas e você não consegue identificar todos os seus destinatários. Direito ao meio ambiente mais saudável. Então, voltando aqui ao nosso esquema, olha só. Imagina que eu tenho uma pessoa que resolve passear nesse parque toda sexta-feira e esse parque fica bem longe de onde essa pessoa mora. Mas ela é titular de um direito difuso? Claro que é. Se eu pego uma área, vai transformar em parque, em área residencial, vai afetar a questão ambiental. Ela sendo titular de um direito difuso, ela como pessoa ou então uma associação que representa tais direitos pode participar. Imagina só, a associação das pessoas que preservam parques. Essa associação pode ser interessada e pode participar do processo administrativo, tá bem? Avançando aqui um pouco mais, cuidado agora. A gente viu quem é interessado e tem a condição de ter a possibilidade de participar. No entanto, olha o que a lei fala no artigo 10. São capazes para fins do processo. Então, quem é que tem a capacidade de fato para poder participar? Os maiores de 18 anos, ressalvada a previsão em especial em ato normativo próprio. Então a pessoa pode até estar na condição de interessada, ela pode ser interessada, ter a possibilidade de participar, mas ela só terá a capacidade para participar quando tiver mais de 18 anos. Então, voltando aqui nosso exemplo, tem essa pessoa que passeia com o seu cachorro e passeia com o seu filhinho, que tem 12 anos. Seu filho tem 12 anos, ele pode estar na condição de interessado, olha aqui. Ele é pessoa física, que tem direito ao interesse que vai ser afetado. Ele é uma pessoa que é titular de um direito difuso, só que ele não tem ainda a capacidade, ele vai ter que ser representado por alguém. Então, o seu pai pode entrar com o processo na condição de interessado e ainda colocar o seu filho no processo e dizer, eu sou representante do meu filho. Meu filho também tem interesse, mas como ele não tem capacidade, eu estou representando ele. A capacidade só é para os maiores de 18 anos. Fechou? Fechou? Tá bem? Avançando um pouco mais então, a gente vai falar agora da competência. Pessoal, da competência está no artigo 11 da lei, artigo 12 e artigo 13. Fala a competência irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos em que foi atribuída como própria, salvo o caso de delegação e avocação legalmente admitidos. Pessoal, o que é competência? Competência é um conjunto de atribuições que a lei dá para o agente público. Então, competência são funções. Todo agente, ele ocupa um cargo, um emprego, e ele vai ter dentro daquele cargo um conjunto de atribuições. Quando você vai fazer o seu concurso, você pode pegar o edital. Tem lá, cargo, atribuições. Vai estar listando as atribuições do seu cargo. Essas atribuições estão previstas em lei, e o edital reproduz essa disposição da lei. Então, você tem um conjunto de competências. E a lei fala que a competência é irrenunciável, você não pode renunciar a atribuições. Só que a lei coloca, salvo quando for caso de delegação e avocação legalmente admitidos. Então, quando nós temos delegação e avocação, a lei colocou uma situação que seria, em tese, uma renúncia de competência, mas cuidado, porque não é. O que acontece? Delegar é você dividir atribuições. Você pega uma atribuição que é sua e divide para outra autoridade praticar o ato no seu lugar. Presidente é quem é competente para aplicar a demissão às servidoras federais. Mas o que o presidente fez?
delegou, fez um decreto delegando essa atribuição para ministro de Estado. Ele dividiu a atribuição dele. Diferentemente da delegação, é a avocação. A avocação é o superior chamar para si um ato que seria do seu subordinado. Isso é avocar. Então o superior retira uma atribuição que é do seu subordinado, isso é avocação. Olha só, quando você está delegando e avocando, tecnicamente isso não é renunciar à competência. Inclusive, quando você delega, você continua competente cumulativamente com a autoridade que você delegou, você não está renunciando nada. Quando tem a avocação, o subordinado teve a sua competência tirada pelo superior, ele não está renunciando coisa alguma. A lei ela foi, na verdade, sem técnica aqui. A lei tem uma redação que é uma redação ruim. Só que para fins de prova, a gente segue a lei. Se a lei falou da forma que está aqui, se aparecer dessa forma na sua prova, marca de acordo com a lei. Então, embora a gente saiba que isso aqui não seria renunciar à competência, se cair na prova assim, ó, a competência é irrenunciável, salvo quando houver caso de delegação e avocação legalmente admitidos. Ok, eu vou marcar certo, por quê? Porque está de acordo com a lei e eu vou na prova seguir a lei. Tudo bem? Fechou esse ponto aqui? Artigo 12, vem para a tela. Um órgão administrativo e o seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência. Então, aqui no artigo 12, a lei começa a regulamentar a delegação. Pessoal, delegação e avocação são institutos muito utilizados no dia a dia da administração pública. E até 99 faltava realmente uma lei que detalhasse um pouco mais a delegação. A Lei 9784 tentou detalhar, só que não foi suficiente. Ela trouxe algumas regras, só que mesmo assim ainda falta bastante coisa sobre a delegação e bastante coisa sobre a avocação. Mas já é o norte que dá para seguir. Então, primeiro, pode delegar parte da sua competência. Pode delegar o quê? Parte, tá vendo aqui? Posso delegar tudo que eu tenho para fazer? Claro que não. Seria muito bom, não é? Olha, eu sou agente administrativo do ministério, só que eu vou delegar tudo que eu tenho vou distribuir tudo com outras pessoas e fico sem fazer nada. Olha que maravilha. Eu ir para o trabalho, não fazer nada e ainda ganhar remuneração? Não pode. Pode delegar parte das atribuições e não a competência toda, tá bem? Parte da sua competência a outros órgãos ou titulares. Olha o detalhe. Ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados. Olha só, pessoal. Vem cá comigo. Olha só. Look to me aqui, ó, isso é importante, pessoal. Posso delegar para quem não é subordinado? Pode, a lei é clara. Então, normalmente é um superior que vai delegar para o seu subordinado. Normalmente é assim. Agora, eu posso ter uma autoridade delegando para outra autoridade do mesmo nível a atribuição. E isso já foi chamado em prova de delegação de uma autoridade para o subordinado, delegação vertical. Entende por quê, né? Vertical. Delegação para outra autoridade do mesmo nível, delegação horizontal. Delegação horizontal. Entende por quê também, né? Então, delegação vertical, superior para subordinado, delegação horizontal para autoridades que são do mesmo nível. Muitos perguntam, professor, quando delega, a outra autoridade tem que aceitar o ato? Depende. Se é delegação vertical, o subordinado ele é obrigado a aceitar, como regra. Por quê? Ele é obrigado a cumprir as ordens que são ordens legais. Só se for uma ordem manifestamente ilegal que ele vai se recusar a cumprir. Agora, se ele se recusa a cumprir uma ordem que é legal, ele pode até chegar a ser insubordinado e resultar em aplicação de sanção administrativa. Se um delegado fala assim, olha, agente, pega aquele preso da cela número 2 e tortura ele para extrair a informação. É uma ordem manifestamente ilegal. O agente vai se recusar a cumprir. Agora, sendo uma ordem, olha, estou nomeando você para você participar desse inquérito, vai ter que fazer uma viagem para tal lugar, ficar tantos dias. Delegando uma ordem que é legal, ele vai ter que cumprir, porque se ele não cumprir, pode chegar a ser insubordinação e resultar em sanção para esse servidor. Quando é delegação para autoridade do mesmo nível,
como ele não está obrigado a seguir as ordens de outra autoridade no mesmo nível, ele pode recusar a delegação. Mas a delegação pode acontecer em autoridades que são do mesmo nível, tá bem? Olha só, pode delegar quando for conveniente em razão de quê? Circunstâncias, vem para essa tela aqui, circunstâncias que são de índole técnica, social, econômica, jurídica e territorial. Então, questão de ordem técnica, social, econômica, jurídica e territorial, pode haver delegação. Questão de ordem técnica, social, econômica, jurídica e territorial, pode haver a delegação. Então, por exemplo, pode o Ministério da Economia delegar, o presidente delegar para o ministro da Economia questão de autorização para fazer concurso federal. É uma questão de ordem técnica, tem a ver com orçamento, é ele que vai saber essa questão, não é o presidente diretamente. Cria o ministério, delega para o ministro essa atribuição. Questão jurídica, delega para a Advocacia Geral da União resolver e fazer pareceres em atos jurídicos. Então, quando for questão de ordem técnica, jurídica, econômica, social e territorial, pode haver a delegação de atribuições. São as situações que a lei colocou que pode haver a delegação, tá bem? Avançando um pouco mais, vem cá comigo, vem cá, olha só. Parágrafo único, que vai trazer o disposto no caput desse artigo, aplica-se a delegação de competência de órgão colegiado ao respectivo presidente. Pessoal, cuidado disso aqui. Por quê? O que ele está dizendo? Tudo que foi falado no artigo 12 se aplica à delegação de um órgão colegiado dando atribuição para o seu presidente. Como que as questões aparecem? Aparece assim, ó, é vedado um órgão colegiado, um órgão que tem 3, 4 pessoas, delegar atribuição para o presidente desse órgão. Não é vedado, não. A lei apenas regulamentou e falou, olha, tudo que a gente fala sobre delegação é aplicado quando um órgão colegiado delegar atribuições para o seu presidente. Pode sim, nesse caso, órgão colegiado delegar atribuição para o seu presidente, para o presidente decidir no lugar do próprio órgão colegiado, tá bem? Pessoal, artigo 13, olha esse aqui, ó. Pessoal, esse aqui, de toda a lei 9784, atenção total aqui, você, ó, foco, foco, foco. De toda a lei 9784, esse artigo é o artigo mais importante. Todos os concursos, todas as bancas, todos os cargos já cobraram o artigo 13. São os 3 casos atos que não podem ser delegados. Quais são os 3 atos? Para você não esquecer, palavra norex. Repita comigo, norex não se delega. Repita, norex não se delega. Norex não se delega. Não posso delegar o norex, tá? Pode ser Norex ou então cenoura, alguns falam cenoura, também na Denorex, lembra do Denorex, aquele shampoo de caspa antigo? Denorex, Norex, cenoura, mesma coisa, não delega. Memoriza com Norex, tá bem? Olha só, não delega o quê? Edição de atos de caráter normativo. Então, presidente não pode delegar para o ministro fazer um decreto regulamentando uma situação. Uma agência reguladora que faz resolução, que é ato normativo, não pode delegar para outra autoridade fazer a resolução. Por quê? Ato normativo não se delega. Ato administrativo que vai complementar, que vai detalhar, que vai normatizar internamente uma situação, não é passível de delegação, tá bem? Decisão de recurso administrativo também não pode delegar, porque poderia acontecer o seguinte, uma autoridade profere a decisão e o recurso, quem vai apreciar é o superior. Porque se pudesse delegar, o que muitos poderiam fazer? Olha, estou delegando para quem já deu a decisão, decidir o recurso. Não pode. Decisão de recurso administrativo é indelegável. Não delega decisão de recurso administrativo, tá? E competência exclusiva, ó, ato normativo
recurso administrativo e competência exclusiva de órgão ou autoridade não delega. Competência exclusiva é quando a lei cria uma competência para o agente e fala que é só dele. Por exemplo, lei de licitações fala que a competência para aplicar a sanção de declaração de inidoneidade a licitante, fala expressamente a lei, que é exclusiva de ministro de Estado. Então, se a lei falou que é exclusiva dele, ninguém pode praticar esse ato no seu lugar. E ele não pode delegar para ninguém. Competência exclusiva é só de quem a lei deu a atribuição. Fechou nesse ponto aí? Então memoriza isso aqui, ó, que isso aqui é questão de prova, vai lembrar na hora da prova. Skatolino falou, nora ex não se delega, nora ex não se delega. Vai fazer hoje o dia inteiro essa atividade, vai lembrar, nora ex não se delega, nora ex não se delega, para você não esquecer isso aqui, tá bem? Olha só, avançando um pouco mais, a lei vai regulamentar a delegação e vai dizer: o ato de delegação e a sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Então, quando o presidente delega para ministro a atribuição de aplicar a demissão, sai no Diário Oficial. Fica delegada a minha atribuição para ministro de Estado, sai em Diário Oficial. Quando ele revoga, ele vai ter que publicar em Diário Oficial. Fica revogada a minha delegação anterior para ministro de Estado. Para todo mundo saber, para ter ali realmente registrado em meios oficiais que houve a delegação, a autoridade tem a atribuição e que agora houve a revogação e a autoridade não tem mais aquela atribuição. Tá bem? Olha só, o ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, que é aquele que recebeu a delegação, a duração da delegação, os seus objetivos e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Por exemplo, há um decreto federal do presidente que delega para o ministro da Economia a autorização para a realização de concursos federais. Delegou para o ministro da Economia. Só que o decreto ressalvou concursos da AGU e concurso do Ministério da Justiça. Disse, ó, quando for concurso da AGU, quem vai poder autorizar é o advogado-geral da União. Então, delegou para o ministro da Economia, mas fez ressalva quanto a atribuições que deixou para outros ministérios e órgãos. Tudo bem? Olha só, o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Então, a delegação pode revogar, ela não é irretratável. Eu deleguei a atribuição para o ministro, sou o presidente, vamos imaginar, só que eu não quero mais que ele tenha essa atribuição. Eu faço um novo ato revogando a delegação anterior. Resolvi a situação. Tudo bem? Olha só, as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e olha só esse final, considerar-se-ão editadas pelo delegado. Atenção aqui, ó, pessoal, pelo delegado. Quem que é o responsável pelo ato praticado? É o delegante ou é o delegado? É o delegado. Não delegado de polícia não, tá, pessoal? O delegado aqui é quem recebeu o ato em atribuição. Então o presidente é o delegante, delegou para ministro de Estado, que é o sujeito delegado, a atribuição de aplicar demissão a servidores que são do seu ministério. Delegante, delegado. Ministro aplicou a demissão. Quem que é o responsável pela demissão? É o ministro de Estado. O ato é considerado praticado pelo sujeito delegado. Exatamente isso. Ele é responsável. Inclusive, temos uma súmula, que é a súmula do Supremo que fala, que inclusive, súmula 266, salvo engano, súmula 266 fala, a competência para interpor mandado de segurança é em relação à autoridade delegada. Então, o mandado de segurança é contra o ministro de Estado, se o servidor não concordar com a demissão, não é contra o presidente, porque o ato é considerado praticado pela autoridade delegada, pelo delegado que recebeu a atribuição. Tudo bem? Artigo 15 vai tratar sobre a vocação e fala: será permitida em caráter excepcional e por motivos devidamente justificados, mediante, então, ó, motivação, ó, leia esse aqui, mediante motivação, a vocação temporária de competência atribuída
a órgão hierarquicamente inferior. Então veja que no artigo 15 a lei sintetizou bastante a avocação. Então, pontos importantes. A avocação é excepcional, ao contrário da delegação. A delegação, ela é vista como regra na administração, porque pressupõe mais eficiência. A avocação é vista como exceção, porque a avocação quebra a hierarquia. Na avocação superior, chama ato do subordinado. Isso não deve acontecer como regra, é em caráter excepcional. Mediante motivação, tem que justificar o porquê vai avocar. Ela é temporária, então vamos imaginar um delegado-chefe da delegacia avoca inquérito policial de um outro delegado. Avoca o inquérito, faz o que tiver que fazer, depois devolve a atribuição. Tem que ser temporária, tá bem? E ela tem que ter a relação hierarquizada, pessoal. Na avocação, necessariamente, um superior vai avocar, vai chamar para si ato que é do subordinado. Na avocação tem que ter a relação de hierarquia. A gente viu que na delegação não precisa, tá? Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Um artigo aí que, para fim de prova de concurso, ocorrência quase zero. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado pela autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Então, pessoal, toda competência dos agentes vai estar prevista em lei. Só que a lei colocou, se porventura tiver um ato a ser praticado dentro de um órgão e não sabe quem é a autoridade que vai praticá-lo, começa o processo na autoridade de menor grau hierárquico, justamente para a parte ter uma decisão, poder recorrer ao superior, poder recorrer ao órgão mais elevado. Então, começa, se não tem atribuição legal para quem vai praticar, na autoridade de menor grau hierárquico. Está bem? Encerramos esse bloco e até o próximo encontro com mais Lei 9784. Até lá!